E aí, pessoal? Vamos lá? Semiologia. Eu já tenho vários vídeos de semiologia que eu já deixei gravados com partes específicas da semiologia e, e aí eu resolvi voltar às origens e voltar lá no início para falar basicamente de uma introdução. Eu já tinha comentado algumas coisas, como é que se aprende semiologia médica em vídeos anteriores. E aí eu estava revendo um livro que vocês podem encontrar de graça na internet. Ele está disponível na plataforma PubMed. Tem uma plataforma de livros da PubMed em que você consegue consultar esses livros. O nome do livro que eu estava vendo chama... Deixa eu escrever ele aqui. Chama Clinical Methods. E aí eu tava... É um livro já dos anos 80. Eu acho que a última edição é no final dos anos 80. É um livro meio velho, mas alguns assuntos eles são atemporais. E a gente tem essa mania de achar que o que é moderno é melhor, porque é moderno. Inclusive, moderno tem essa conotação de parece ser melhor do que coisas mais velhas, mais antigas, né? O que não é moderno é antigo, se é antigo é ruim. Mas, lendo o capítulo sobre exame físico geral, eu tive alguns insights e eu acho que eu queria compartilhar com vocês. Então, uma primeira coisa que eu achei curioso é que nesse livro de semiologia médica, chamado Clinical Methods, faltou um L aqui, o exame físico geral é meio que o último capítulo. É feito toda uma semiologia de sistemas e o geral vem por último. Então, porque para se ter uma ideia geral, e a ideia é que você, 2 passos para trás, ao observar o paciente, você consiga perceber o diagnóstico, ou perceber o diagnóstico nas primeiras palavras que o paciente tem, é algo que a gente só consegue depois de ter muito conhecimento, tá? E aí eu achei muito interessante porque o exame físico geral então fica por último. Em alguns livros no Brasil de semiologia médica, o exame físico geral vem primeiro. Curioso isso, né? Mas tá. Depois dessa digressão inicial, vamos para o que interessa. Então, eu estava lendo o capítulo e fiz algumas anotações, e aí eu vou compartilhar com vocês como resumo visual do que eu acabei de ler, ok? Então, vamos lá. Semiologia médica, essa é uma tradução que eu gosto de usar, quer dizer que semiologia médica é o estudo da forma como um corpo doente se expressa e se comunica, ok? É a forma como um corpo doente se expressa e se comunica. Certo? Então, a semiologia é você estudar a forma de comunicação e aprender a entender essas formas de comunicação. Né? O corpo está dizendo, olha, eu não estou bem. E aí a gente tem que tentar entender por que esse corpo não está bem. Esse termo semiologia, porque esse sêmio aqui seriam de signos, estudo de signos, então seria uma disciplina muito semelhante à semiótica que tem cursos aí de humanas, tem a ver com o entendimento desses signos e tem a ver com um objetivo que é essas expressões, essas formas, esses signos, eles têm que fazer sentido. Fazer sentido. Fazer sentido é comunicar. O corpo comunica e eu entendo, fez sentido. Só que semiologia, a palavra, eu não sei, pode ser uma bobagem minha, mas tem uma coisa meio esotérica, assim.
Eu não gosto muito da palavra semiologia. Eu gosto como os americanos chamam, método clínico. Método clínico, que é a mesma coisa. O livro chama Clinical Methods, então o método clínico, semiologia médica e o método clínico são sinônimos. A gente está falando da mesma coisa. O que seria o método clínico? Se a gente for ver etimologicamente, eu adoro etimologia, eu acho muito legal. A gente sabe que método e clínico são palavras de origem gregas. Método aqui tem uma junção de duas palavras, meta e rodos. Eu não sei se a pronúncia é essa. Meta significa através de, odos significa caminho, através do caminho, né? Ou, como eu gosto de fazer analogias, é um mapa. O método clínico é um mapa, ok? É um mapa que indica qual é o caminho entre o ponto A e o ponto B. Ou eu não sei o que está acontecendo com o paciente, até eu chegar no ponto B, eu sei o que está acontecendo com o paciente. Ok? E eu sigo um caminho. Eu coloquei aqui dois caminhos de cores diferentes para mostrar que ele não é um caminho único. E clínico, é de clínicos também, do grego, significa leito. Então é o mapa da beira do leito. Então toda especialidade clínica tem a ver com o paciente à beira do leito, é lidar diretamente com o paciente. Tá? O leito aqui representa o adoecimento. Tá? Então, o método clínico, em uma linguagem moderna, seria, então, um conjunto de tutoriais. Um conjunto de passos a passos que você deve seguir para sair de um ponto de não entendimento para um ponto de entendimento. Ok? Esses tutoriais, a gente pode dividi-los aqui em alguns grupos de atividades. Então aqui eu tenho anamnese, eu até prefiro o termo história clínica, pelo mesmo motivo. Eu acho mais simples e direto do que a anamnese. A anamnese é um termo meio estranho, né? Eu acho história clínica muito mais direto e muito melhor, e combina melhor com os outros nomes: o exame físico, o exame complementar e o raciocínio clínico, que vai integrar todos esses métodos, ok? Então, o método clínico é um conjunto de diferentes métodos e tutoriais relacionados à busca de informação e de dados clínicos que se integrem em um entendimento final. Então, o trabalho final é o diagnóstico. O trabalho final é o entendimento do que está acontecendo com o paciente. Por debaixo disso, existe uma linguagem que a gente chama de linguagem fisiopatológica. Ok? Então, o que dá a semântica do negócio é essa linguagem fisiopatológica. Então, ela está aqui presente em tudo, em toda a história, exame físico, exame complementar e no raciocínio que você faz. Porque aí, através do método clínico, eu vou sair desse ponto A aqui, que seria um problema, e eu vou botar aqui entre aspas para dizer assim, olha, é um problema mal definido, até chegar aqui no ponto B, que seria um diagnóstico. Ok? Então, diagnóstico é um termo que significa um monte de coisas. Ele sintetiza a experiência de adoecimento do paciente e comunica melhor o que está acontecendo com ele. Tá? Problema e diagnóstico é uma forma de tradução, sendo que o problema está em linguagem leiga e o diagnóstico está em linguagem médica. Certo? E aí, a gente sabe, e aí é muito interessante que os alunos
têm uma ideia de que eles vão terminar o curso de semiologia, seja ele de 1 ano, 1 ano e meio, um semestre, achando que vai conseguir ter maestria com relação a todos esses métodos clínicos. Não vai ter. E presta atenção, toda a investigação diagnóstica, toda a clínica, depois que você sai da semiologia, é uma repetição da semiologia. A gente não para de estudar e treinar semiologia. A gente nunca para. Quando a gente vai para a clínica e a gente vai lá fazer cardiologia, o que a gente está fazendo é semiologia cardiológica em específico. E a gente está aprofundando a semiologia cardiológica. A gente continua estudando signos, sintomas e sinais e alterações de exames complementares específicos de um coração doente. Então, a gente nunca para de fazer semiologia e a gente nunca para de aprender semiologia. Semiologia é quase um sinônimo de dar diagnóstico, que é quase um sinônimo de medicina clínica. Ok? E aí, no capítulo, fala sobre o William Osler. O William Osler foi o primeiro autor de um livro-texto de medicina, em 1800 e alguma coisa, Os Princípios e a Prática da Medicina. E o cara é também um dos fundadores do John Hopkins nos Estados Unidos, então, junto com o Halsted, que quem acompanhou a minha newsletter sabe que foi o criador da residência médica. William Osler, ele era um grande erudito e ele escreveu muito sobre ensino médico. E ele tinha o que ele chamava de método natural de ensino, em que ele dizia que a aprendizagem do aluno de medicina começa com o paciente, continua com o paciente e termina com o paciente. A ideia de você aprender à beira do leito. Vou até deixar aqui desenhadinho assim, ó. Aprendizagem à beira do leito. Ok? Começa, continua e termina com o paciente. Os livros e as aulas dos seus professores são apenas instrumentos que você vai utilizar para cuidar do paciente. Eles são apenas um meio, um jeito de você cuidar melhor desse paciente. Mas o paciente é central no aprendizado. Central no aprendizado. E aí ele tem uma coisa que é curiosa, uma frase dele que é curiosa em um dos textos, a minha tradução pode ter ficado meio tosca, mas ele falava assim que cada paciente, cada caso, e ele está falando de casos lá na enfermaria, mas a gente pode extrapolar para casos no ambulatório, no postinho, onde você estiver vendo na UTI. Cada caso único, por mais trivial que seja, por mais bobo que possa parecer o problema, tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa nova para aprender. Às vezes eu falo com os pacientes, os alunos, os internos, que estão lá na enfermaria, e aí eles estão vendo algum paciente, e eu falei assim, olha, essa semana eu vou estudar o quê? Eu vou estudar insuficiência cardíaca, eu vou estudar pneumonia. E aí eu falo, não, cara, você não vai estudar insuficiência cardíaca, você não vai estudar pneumonia, cara, porque insuficiência cardíaca e pneumonia não existem como objetos concretos. O que existe é o seu Antônio do leito 62, que está internado por pneumonia. O que existe é o leito 84, a Dona Maria, que está internada por uma insuficiência cardíaca descompensada. O que existem são pessoas doentes. Estude as pessoas. Estude as pessoas.
Estudar as pessoas, e aí eu falo, olha, se pegar um paciente só desse internado, você passa a semana inteira estudando coisas com relação ao diagnóstico, ao tratamento, fisiopatologia, desde coisas básicas até coisas clínicas, a prognóstico, a comunicação. Tem muita coisa. Um caso é muito rico, é muito rico. E eu sou, obviamente eu não sou um especialista em educação. E aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acredito que a faculdade de medicina tem aula teórica demais. Eu acredito que a metodologia ativa que nos últimos anos tem se infiltrado no ensino médico é uma forma da gente ter aula de menos. Mas eu acho que ainda assim ela fica aquém. As pessoas precisam entender que o que elas estão aprendendo é só um meio, não é um fim por si só. Eu não tô estudando para fazer uma prova. Esse é um grande problema do ensino médico atual. De você, né, essa cabeça de aluno de segundo grau. Ah, eu tenho que estudar agora porque eu vou ter uma prova. Não, querido, você tem que estudar agora. Porque você vai cuidar de alguém, do assunto que você está estudando. Esse alguém, ele confiou em você. Esse alguém depositou a confiança em você para que você resolva o problema dessa pessoa. Existe uma questão de alvo assim, e de motivação que são diferentes. O PBL, uma das metodologias ativas, tenta colocar na cabeça desses alunos que eles têm que aprender a aprenderem sozinhos para resolver problemas. Quando eu falo que fica quem, é porque o problema real, os desafios de um problema real, são muito mais ricos. Lógico, a gente não tem paciente para todo mundo, eu sei. Deixa eu falar. Mas a gente precisa estar mais na comunidade, a gente precisa estar mais nos postinhos, mais pacientes, mais vezes dentro do hospital, dentro de um pronto-socorro, dentro da UTI, no postinho de saúde. É com eles que a gente aprende. É com o paciente que a gente aprende a medicina. São os doentes que nos ensinam sobre as doenças. Então, terminou esse vídeo? Depois de você dar um like, compartilhar, você fecha o livro e vai atender alguém, vai acompanhar um plantão, vai acompanhar um professor que está dando aula e tenta entender como é que se cuida de alguém. Valeu? Um abraço, gente.